Este garoto se chama Carl. Ele mora com seus pais em uma aldeia distante. Lá, seu pai trabalhava como fazendeiro de milho. Vendo seu pai trabalhar duro todos os dias, sentiu pena e tomou a iniciativa de ajudá-lo. A princípio, ele não permitiu, alegando que Carl deveria se concentrar em estudar e brincar como as outras crianças, mas por insistência finalmente cedeu. Alguns anos depois, enquanto Carl trabalhava no jardim, sua mãe veio lhe dizer para que se preparasse, pois era o dia da partida para participar da seleção de treinamento militar naval dos Estados Unidos. No momento da despedida, o pai lhe pediu que prometesse nunca mais voltar para a aldeia. Mas Triste precisou dizer essas palavras porque queria que seu filho pudesse se concentrar no trabalho e se tornar uma pessoa de sucesso na cidade sem ter que pensar na família. Quando chegou na base militar, se tornou um cozinheiro. Naquela época, os militares americanos não permitiam que os negros se juntassem ao exército, pois ainda pensavam que os negros eram escravos que tinham que trabalhar sob os pés dos brancos. No dia seguinte, Carl e seus amigos viram um aluno branco de sua classe nadando. Um dos amigos explicou que os horários de natação de brancos e negros eram diferentes, e ouvindo falar sobre isso, se perguntou por que havia essa diferença, ainda que ambos fossem humanos. E então, imprudentemente se aventurou a nadar. Quando Carl chegou no ponto em que todos terminavam as braçadas, imediatamente os alunos brancos olharam para o capitão para expulsá-lo. Entretanto, como resultado de sua ousadia, ele foi trancado na sala de punição, e quando o capitão do navio chegou, disse estar impressionado com a velocidade de natação do até então cozinheiro, o que fez com que o capitão colocasse Carl na equipe de natação de resgate, fato que o deixou muito contente. Imediatamente ele escreveu uma carta para notificar seus pais. No dia seguinte, um helicóptero caiu no meio do mar e o capitão do navio ordenou que o mergulhador salvasse o piloto. Depois de uma longa espera, o mergulhador finalmente conseguiu voltar. O nome do mergulhador é Chief Sunday, um dos mergulhadores com o posto de mestre, o posto mais alto entre eles. Infelizmente, apesar de o piloto ter sido resgatado com sucesso, sua vida não pôde ser salva. Então, o segundo mergulhador desce para resgatar o copiloto que ainda estava no mar. Nesse tempo, o mergulhador só podia salvar uma pessoa por vez, porque naquela época as roupas de mergulho pesavam mais de 200 quilos. Quando o segundo mergulhador foi descer, a corda de segurança quebrou, fazendo com que ele caísse imediatamente. Chief Sunday pulou desesperadamente para salvá-lo sem usar roupa de mergulho. No final, ambos conseguiram sobreviver. Entretanto, como resultado do incidente, os pulmões de Chief ficaram gravemente feridos e ele foi internado no hospital. O médico também o proibiu de mergulhar novamente até que estivesse completamente curado. O veredito do médico o deixou muito frustrado, fazendo com que ele perdesse a cabeça. No dia seguinte, ele foi julgado pela comoção e estado de fúria em que havia ficado. Nesse julgamento, toda a marinha militar estava presente, inclusive o nosso protagonista. O capitão, então, decidiu rebaixar Chief Sunday para treinar a equipe de mergulho. Quando o julgamento termina, Carl vai até o capitão e pede permissão para participar do treinamento de mergulho. E disse que ficou surpreso ao ver o resgate e agora ele está determinado a se tornar um salvador como Chief Sunday. Vendo aquela forte determinação, o coração do capitão derreteu e ele permitiu que mudasse de divisão de natação para a divisão de mergulho. No dia seguinte, Carl chegou ao campo de treinamento. Ao entregar a carta de dever ao guarda, todos pareciam confusos porque até então não havia sido permitido nenhum negro na base marinha. Não demorou muito para que Chief Sunday viesse. Ele seria o treinador do acampamento de mergulho. Carl então diz o seu propósito chegando ali, mas Chief Sunday zomba dele, dizendo que homens negros não mereciam ser mergulhadores e sim cozinheiros. Ouvindo o insulto, só pôde ficar em silêncio e paciente. Depois que Chief Sunday saiu, ele permaneceu esperando no portão até a noite. E quando voltou, estava cansado de vê-lo ainda do lado de fora do portão, então sugeriu levá-lo de volta para sua aldeia. Mas Carl recusou e disse haver prometido ao pai que definitivamente se tornaria um membro da marinha. Ver sua determinação fez com que finalmente o deixassem entrar. No acampamento, ele foi abordado por um estudante chamado Snow Hill, que era a única pessoa branca disposta a dizer olá para Carl, independente da cor dele. Então informou que o acampamento era liderado por um ex-fuzileiro naval chamado Mr. Pepe. Em seu dormitório não foi bem visto pelos alunos brancos,
Quando chegou, Chief Sunday explicou a todos os alunos de lá que Carl agora fazia parte do grupo estudantil do acampamento. Ouvindo as palavras do treinador, os outros alunos então, um a um, saíram do dormitório e disseram ser melhor sair da marinha do que dormir no mesmo quarto de um negro, até restar somente Carl e o novo amigo Snow Hill. À noite, Chief obriga Carl a se levantar e o arrasta para fora e até rasgou parte de sua roupa. Disse que deveria saber sua posição e que não merece ser preguiçoso por ele aceitar negros. O nome do treinador agora está manchado. Carl conseguiu sobreviver à tortura. No dia seguinte começa o primeiro treino. Chief Sunday explicou que nesse primeiro exercício haveria muita gente que falharia, pois nadar e mergulhar são duas coisas diferentes. Sabia que Snow Hill era o melhor nadador de sua cidade natal, então testa suas habilidades de mergulho em colina. Devido não conseguir mergulhar, imediatamente tirou Snow Hill do treinamento. Dia após dia, Carl com os outros alunos continuaram a treinar, até que o exame escrito chega. Carl tirou notas ruins, e o oficial notifica que se no próximo teste houver uma única nota ruim novamente, ele então seria expulso do treinamento. Então, durante o intervalo do semestre, Carl escolheu ir à biblioteca da cidade e lá conheceu uma bibliotecária e estudante de enfermagem chamada Joe. Quando pediu para Joe ajudá-la nos estudos, ela se recusou e disse que a aula sobre a marinha era muito difícil e que levaria meses para que ele entendesse. Então, vendo sua persistência, ela finalmente decidiu ajudá-la a estudar e finalmente Carl conseguiu tirar notas boas. Mais tarde, Chief Sunday voltou a ensinar mergulho e então ordena dois novos estagiários chamados Hurk e Escher para soldar o navio afundado. De repente, o navio se moveu enquanto Escher estava soldando, até ele quase cair em um escoamento profundo, e no meio do deslocamento a mangueira de ar ficou presa. Lá de cima, todos ouviram os gritos de Hurk e Escher por ajuda. Carl então se ofereceu para salvar os dois porque eles não tinham outra escolha. O treinador então deu a eles 5 minutos para salvar os dois antes que ficassem sem ar. Carl se mantém extremamente focado em finalizar sua missão. E depois daquele feito, Chief Sunday deu uma premiação da marinha para Hurk. Embora Carl tenha sido fundamental para salvar a vida dos companheiros, ainda se recusavam a reconhecer seus serviços somente por ele ser negro. Os outros alunos que viram a paciência dele e sentiram simpatia, lentamente começaram a querer tê-lo como amigo. No dia seguinte, ele ligou para sua família na aldeia. Na ligação, a mãe informou que o pai havia morrido. Ele ouviu a notícia e ficou extremamente triste. Ela lhe disse que o pai propositalmente não lhe contou sobre a doença para que Carl ainda pudesse se concentrar em estudar e alcançar os seus objetivos sem se preocupar com o estado de seu pai. Então pediu para Joe acompanhá-lo. Enquanto a esperava, foi abordada por uma mulher. Essa é a esposa de Chief Sunday. Ela ouviu chorar e disse que ambos tiveram o mesmo destino. Ela também estava triste, pois no dia da comemoração de seu casamento, o marido preferiu festejar com seu parceiro. Então convida Carl para ir ao bar onde seu marido está festejando. Quando eles chegam ao bar, de repente todos os membros da marinha olham para Carl e relatam ao chefe. Chief Sunday então imediatamente o repreende e diz que os negros não mereciam estar ali. Ele ouviu os insultos e ficou bravo, e pela primeira vez se atreveu a rebater, e com emoção disse que seu treinador estava com ciúmes porque ele era melhor. Quando Joe chega ao bar, ela fica confusa com a situação. O treinador desafia Carl para uma competição de prender a respiração. Se Carl perder, então irá removê-lo do campo de treino. Mas se ganhar, ele deixará o Snow Hill voltar ao acampamento. Carl, que estava muito farto de todos os insultos, imediatamente decidiu aceitar o desafio. Finalmente terminou a competição. Está confuso porque não encontrara Joe por perto. Ele pergunta por que ela saiu, e Joe explica que a razão de ela ter ido lá era para dar adeus porque havia sido aceita para um emprego fora da cidade e estava indo embora no dia seguinte. Quando soube disso, ele ficou surpreso. Se atreveu e prometeu que após se formar no treinamento, ele definitivamente iria vê-la. Mr. Pepe chamou Chief Sunday e pede para não passar Carl no exame. Não queria que nenhum negro se formasse no acampamento. Embora ambos não gostassem de Carl, odiou a maneira como o Sr. Pepe abusou de sua posição para ganho pessoal. Desde o incidente, percebeu que ele era muito melhor que o treinador, mas mesmo assim, não poderia recusar as ordens de seus superiores.
E então retransmitiu a ordem para Carl e discutiram, porque ainda assim ele queria realizar o exame. E Schiff descontroladamente arremessa o rádio que o pai de Carl havia lhe dado. Vendo a única lembrança que restava de seu pai danificada, ficou muito triste. No dia seguinte, quando todos os participantes estavam se preparando, inesperadamente Carl veio olhando para o seu treinador com um olhar cheio de confiança. Schiff não teve outra escolha e permitiu que fizesse o exame. Depois de todos os participantes estarem prontos, o exame começa. Todos os participantes estavam com trajes de banho e kits contendo as ferramentas para o teste na água. Na vez do Carl, o kit foi rasgado por ordem de Mr. Pepe. O velho maldito. Na água, ele não tem nada e percebe a falha em seu equipamento. Passaram-se algumas horas e um por um dos alunos completaram com sucesso o exame, até que faltava apenas Carl. Mr. Pepe, o velho maldito, que monitorava o exame, então diz a Schiff para deixá-lo ficar na água até ficar sem fôlego. E então ele se sentiu em um dilema. Não podia recusar a ordem do seu superior ou sua carreira seria arruinada. Enquanto Joe estava no trabalho, sentiu um mau pressentimento sobre Carl e então correu para o local do exame. Até tarde da noite, Carl estava no fundo do mar. O treinador e os outros examinados pareciam estar começando a ficar preocupados, mas Mr. Pepe continuou gritando ao telefone de longe, dizendo para ninguém ajudá-lo. Que véi fila da... Preocupado, Sandy finalmente decidiu ir contra as ordens do chefe e ordenou imediatamente que os outros participantes levantassem Carl para a superfície. Mas quando eles tentaram puxar, de repente, o próprio Carl sobe à superfície. No dia seguinte, na cerimônia de formatura, Snow Hill veio ao acampamento para lhe contar as boas e as más notícias. A boa notícia é que a Marinha permitiu que retomasse o treinamento de mergulho. E a má notícia é que Chief Sunday foi demitido por desafiar as ordens do velho maldito. Carl escutou tudo em silêncio e logo pegou suas coisas na cama e ficou surpreso ao ver que o rádio de seu pai estava intacto. Ele descobriu que Sunday havia consertado. Alguns anos se passaram. Carl agora é um mergulhador sênior da Marinha. Ele também é casado com Joe e tem um filho. Atualmente está realizando a maior missão da história dos Estados Unidos: encontrar uma bomba nuclear que afundou no mar. O comandante disse a ele que se a bomba explodisse, o poder da explosão poderia fazer uma região inteira ser completamente destruída. Tem dúvida se Carl consegue completar a missão sozinho, mas novamente Carl provou a todos que sabe muito bem o que está fazendo. Com seu sucesso, Carl foi transmitido ao vivo por toda a América. O negro, que era desprezado somente por ser negro, agora era visto como um verdadeiro herói. O comandante então ordenou aos outros membros para levantar a bomba para a superfície. Mas quando a bomba foi levantada, quando Carl acorda, ele fica chocado. Por que ele está no hospital? Joe então o informou ser o resultado do incidente do dia anterior. Sua perna foi quase decepada, sendo condenado a ser incapaz de andar normalmente novamente. Ouvindo isso, ele ficou chocado e sentiu-se envergonhado por não poder deixar o falecido pai orgulhoso. De outro lado, Chief Sunday é visto em um hospital psiquiátrico devido a um estado grave de depressão após sua licença de mergulho ter sido revogada. Ele estava se sentindo sozinho. Uma enfermeira lhe deu um jornal e leu a notícia sobre o acidente. Como um ex-treinador, ele se sentiu obrigado a ir ver Carl no hospital. O comandante e seu assistente vieram ver Carl pouco tempo depois que o capitão naval chamado Hanks também veio. Carl implorou para poder voltar ao trabalho quando ele se recuperasse, mas vendo sua condição atual, o capitão Hanks afirmou relutantemente que ele nunca mais conseguiria mergulhar novamente. Ouvindo as palavras de Capitão Hanks, mostrou uma história de jornal sobre um orgulhoso piloto da Força Aérea que só tinha uma perna, e pediu ao Capitão Hanks que lhe desse algumas semanas para provar que também conseguiria cumprir as funções e se tornar um orgulho da Marinha. Também pediu ao médico para amputar a sua perna para que ela não interferisse em sua missão. Todos os que ouviram a conversa entre eles imediatamente repreenderam Carl e se opuseram ao seu desejo arrogante. Ele se sente em um verdadeiro impasse, se deve desistir de seus sonhos, se viver uma vida normal com sua família ou continuar perseguindo os seus sonhos. E após decidir,
e escolhe perseguir seus sonhos novamente. Enquanto se recuperava de uma cirurgia, ele começa a praticar o hábito de viver em uma perna só. Sunday entra e diz que leu as notícias sobre Carl e sentiu que o destino de ambos era o mesmo. Ambos estavam caídos porque não podiam mais mergulhar. Mas como o ex-treinador sabia quem era Carl e aos olhos dele era um homem que nunca desiste, então prometeu tentar convencer os oficiais da Marinha a deixá-lo voltar para o mergulho. Além disso, o ajudaria durante o período de recuperação pós-operatório. O dia da audiência chegou para determinar o destino de Carl na Marinha, e infelizmente, na porta, um guarda impediu Sunday de entrar no tribunal. Depois que Carl respondeu a algumas perguntas, o capitão Hanks ordenou que um dos guardas trouxesse uma roupa de mergulho e desafiou Carl que se desse 12 passos em uma roupa de mergulho que pesava mais de 200 quilos, então ele permitiria que Carl fosse novamente um mergulhador. Fora da sala, o ex-treinador retrucou e forçou o guarda a deixá-lo entrar, que finalmente por medo permitia a entrada. Ao abrir a porta, ficou surpreso ao ver o que os superiores estavam propondo. Joe e seu filho também chegam para testemunhar a luta de Carl. Chief pediu clemência aos seus superiores, explicando que as pessoas comuns acham difícil andar em uma roupa de mergulho tão pesada, quanto mais Carl. Mas Carl continuou a tranquilizar o treinador com um olhar confiante. Ele iria provar que a falta de uma perna não é um obstáculo para alguém alcançar seu sonho, e vendo a determinação do aluno, Chief escolheu apoiar a decisão. Depois que estava tudo pronto, ele começou a se levantar e começou seus 12 passos. E finalmente conseguiu completar os seus 12 movimentos. Vendo os esforços, Hanks e todos os superiores então decidiram concordar que Carl voltaria a se juntar aos mergulhadores da Marinha. De repente, toda a plateia se levanta e aplaudiu com espanto ao ver a luta de Carl. No meio das festividades, Chief Sunday sentiu que seus deveres como treinador haviam sido cumpridos, então caminhou, despediu-se feliz e fez a saudação final ao estudante negro que lhe ensinou uma valiosa lição de vida: saber a determinação de alcançar os seus sonhos. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo e se você gostou, curte, comenta e compartilha com seus amigos. Até o próximo vídeo.